Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos então a palavra do Senhor, mesmo assentado, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos porque estamos na tua presença. Já ouvimos canções maravilhosas que alegram nossos corações, ministrações de fé. E agora, Senhor, nos use por graça e misericórdia para transmitirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui na série As Grandes Conquistas pela Fé. Hoje é o 4º dia. Vamos ver aqui, vários irmãos têm vindo aos domingos. Quem lembra do primeiro personagem? Quem foi? Abraão, Isaac, Jacó. Muito bem. Fácil, né? Os personagens da aliança. Hoje nós vamos falar sobre José. A conquista pela excelência. José era neto de Jacó, né? Seguindo ali a palavra de Deus, é bem bacana, né? Uma história que particularmente é uma das minhas favoritas, porque nós vemos assim coisas muito especiais acontecendo na vida de José. A Bíblia, né, irmãos, nos traz assim detalhes com riquezas. É uma história em vários capítulos que está no livro de Gênesis, do 37 até os 50. Então tem bastante coisa bem bacana, né? Esses dias eu li novamente, a gente já leu várias vezes, mas para que sempre que você vai ministrar, você precisa estar cheio, né, da palavra de Deus. E cada vez que você lê, Deus fala uma coisa nova no seu coração. A palavra de Deus, irmãos, é incrível. E esta série, das grandes conquistas pela fé, é para que nós, queridos, sejamos empoderados também pela fé. Se Deus deixou na sua palavra registrado de grandes homens, de grandes mulheres de Deus que lutaram e venceram, nós também venceremos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos então ver alguns princípios da vida de José. Como nós vamos falar de excelência, eu queria deixar uma frase aqui do nosso pastor Carlito Paz, que é ali da igreja de São José, né, igreja da cidade. Ele diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Amém? Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Amém. Deus tem prazer, queridos, na excelência. E nós vamos vendo aqui algumas coisas que nós vamos descobrir juntos por esta palavra desta noite. Mas que já fique isso no nosso coração, né? Deus se agrada da excelência. Deus é um Deus excelente, que criou todas as coisas com muito amor, com muita primazia. E Ele quer que nós, que somos seus seguidores, que somos seus servos, também possamos exercer uma vida de poder, de excelência, para a glória de Deus. Eu não sei vocês, eu sou uma pessoa extremamente observadora, né? E eu gosto muito de coisas muito bonitas, de decoração. Até brinco aí com a minha nora, ela fala assim: Esther, se você não fosse psicóloga, você deveria ser design de interiores, porque é uma coisa que eu gosto. Estou ansiosa aí para o Passeio das Mulheres. Diz que esse lugar que nós vamos tem muita coisa bonita. Menos 300 lojas, olha isso, de artesanato, né? Acho que a gente nem vai conseguir em todos os lugares, mas eu já estou ansiosa para ir lá ver, né? Mas você já entrou num lugar excelente, bonito, arrumado? Nossa, é maravilhoso. Eu lembro que um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa que mora aqui no meu condomínio. Uma irmã também, ela me convidou para ir conhecer o apartamento dela. Gente, que coisa linda. Eu entrei, fiquei assim, boca aberta, porque ela aproveitou tão bem os espaços, aquelas cores, tudo combinando, né? E quando você entra num lugar bonito, arrumado,
Se você não está muito arrumado, né? A gente faz assim, ai meu Deus. Passa a mão no cabelo, dá uma esticada na roupa, né? Endireita até a postura, porque a gente fala, nossa, as pessoas que estão aqui têm que perceber que eu também, né? Estou no mesmo nível. E é gostoso, é bonito, não é? É agradável. E isso, queridos, é que é honrar os céus com as nossas vidas. Nós não podemos pensar que qualquer coisa serve, que nós vamos fazer as coisas de qualquer maneira, porque isso não vai agradar a Deus e também, muitas vezes, não agrada as pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes as pessoas vão em nossa casa e a gente fala assim, não repara não. Mas é inevitável, às vezes, as pessoas reparar se tiver, né, uma bagunça enorme, um monte de coisa jogada pelo chão, né? Uma coisa, queridos, é nós termos condições de terem muitas coisas bonitas. Às vezes nós não temos, mas uma coisa é nós cuidarmos do que nós temos. E isso é importante, né? Pode ser uma casa simples, mas a excelência traz o quê? A beleza, a limpeza, a organização. Deus nos chamou para sermos pessoas especiais. E as pessoas especiais, elas são organizadas. Amém? Diga aí para o seu irmão, é necessário você ser excelente. Amém. Olhando aqui para a vida de José, então, o que nós vamos aprender com eles? Queridos, tiveram várias etapas em sua vida, né? Para você que não conhece a história de José, nós vamos dar uma pincelada aqui. José era um jovem de uma grande família, de muitos irmãos, né? Ele era o 11º ali da linhagem, que era contada só, na época era só os homens, né? Tinham outras filhas, mulheres também nessa família. E o seu pai, Jacó, tinha casado com 2 mulheres. E José e Benjamim eram filhos da esposa que ele muito amou, que era Raquel. E ele tinha uma preferência. E por causa dessa preferência, os seus irmãos o invejavam. E diz que um certo tempo, quando José ainda era adolescente, ele teve um sonho. E esse sonho, né, era um sonho que falava sobre o futuro. Mas talvez pela sua pouca experiência, ele não soube lidar e já foi contando para todo mundo, né? E nem sempre, gente, a gente pode contar todas as coisas para todas as pessoas. No caso de José, os seus irmãos começaram a invejar a sua vida. E diz que daquele momento que ele contou aquele sonho, eles começaram a perseguir a José. Outra fase da sua vida, por causa disso, ele é vendido como escravo pelos irmãos. A inveja, a ira, o ódio destrói os laços, destrói os vínculos. E por causa disso, José, né, a princípio eles pensaram até em matar, mas um dos irmãos disseram, não vamos fazer isso, né? O sangue desse nosso irmão vai cair sobre nós, não é certo, não é bom. Primeiro jogaram no poço, depois tiraram. Então viram lá uma caravana de ismaelitas que iam, compravam coisas e pessoas, porque era uma época de escravidão. E eles então venderam seu irmão para ser escravo. Na terceira etapa, José então é vendido lá no Egito para a casa de Potifar, um oficial do rei, né, o capitão da guarda. E ali ele fica estabelecido um tempo, mas depois ele é perseguido e José vai então injustamente para a prisão. Queridos, nesse tempo aqui, ele fica ali na prisão mais ou menos uns 2 anos. Mas o Senhor tinha um grande plano na vida de José. E por causa da sua excelência, ele alcançou um posto maravilhoso. Primeiro ele interpreta os sonhos de Faraó. E por causa disso ele se torna o governador do Egito. Queridos, na época que então ele sonha, ele tem uns 17 anos. Ele vai para a casa de Potifar, fica ali alguns anos,
aprendendo, foi um tempo que Deus preparou para que ele aprendesse o idioma, que ele aprendesse sobre a economia, porque ele era um administrador. Ele se torna administrador mesmo sendo escravo, porque ele tinha bastante habilidade, ele era uma pessoa que fazia tudo muito bem. Fazer tudo muito bem é um adjetivo da excelência. E depois, então, ele vai para a prisão, e quando ele é resgatado ali da prisão, ele já está com 30 anos, mais ou menos, passa um tempo de 13 anos. Depois disso, que ele fica ali governador do Egito, ele fica um tempo, porque teve 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de fome. Quando ele reencontra os seus irmãos, que é a sua 8ª etapa de vida, José já está com quase 40 anos. Por isso, que ele já estava muito diferente, nós vamos ver um pouco sobre isso, que os irmãos nem o reconhecem. Havia passado muito tempo, mas José, aleluia, continuava com um coração de adorador. E aí, então, a sua família vai morar no Egito, e depois ele termina, queridos, com a sua morte e o seu legado, numa vida muito inspirador para nós. Então vamos lá, lições sobre a vida de José. Na vida dele nós vamos observar vários princípios. Um deles é a importância de identificar e focar no nosso destino. Todos nós que estamos aqui, fomos chamados por Deus para um propósito. Você é especial. Aleluia, Deus pensou em você antes de você nascer. Deus destinou uma família, uma casa para que você aprendesse muitas coisas. Às vezes, quando a gente é jovem, adolescente, a gente pensa, nossa, por que será que eu nasci nessa casa? Às vezes a gente vê amigos e fala, olha, podia minha mãe ser aquela, meu pai ser aquele outro. Mas tudo foi feito com um propósito dos céus nas nossas vidas. E aqui diz que José, então, ele teve aquele sonho, queridos. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que Deus tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Aleluia. Gênesis 37, do 5 ao 10. Queridos, esse sonho que José teve foi um sonho, dado por Deus, foi uma revelação. Talvez naquele momento ele não tinha noção do seu destino, aonde ele ia chegar. E eu acredito que não. E muitos de nós que estamos aqui já tivemos muitos sonhos. E às vezes eles foram frustrados. Não conseguimos, chegar aonde nós imaginamos. Mas o mais importante, queridos, é nós não desistirmos. É nós não pararmos de sonhar. Porque Deus tem projetos especiais para nós. Amém? Você pode crer nisso? Vocês estão muito mole hoje. Você pode dizer, Deus tem projetos especiais para mim. Aleluia. Glória a Deus. Ter um caráter aprovado. No padrão de excelência, queridos, precisamos ter caráter. Hoje, nós temos mídias, redes sociais, que as pessoas podem colocar o que quiserem ali. Mas quando você convive com uma pessoa de caráter, é diferente.
vai além da foto. É algo maravilhoso. Aleluia. E na vida de José, queridos, não foi diferente. Ele sendo escravo, ele foi tentado, mas ele venceu a tentação, né? Tem aqui um versículo de Gênesis 39:11 que diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto. Quem era ela? Era a mulher de Potifar, a mulher, né, do capitão da guarda, do dono da casa. Ela o agarrou e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, né? Ela começou a gritar, mas nós vamos ler até aqui. Ele não perdeu a sua dignidade. Ele não perdeu o seu caráter, queridos. Quando nós falamos aqui dos personagens que nós já estudamos e foi bênção, né? Cada um deles teve um encontro real com Deus e Deus fez grandes obras e promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a sua descendência. E não somente neles, mas na nossa descendência também. E nós somos chamados para Deus, para ter um caráter aprovado, né? O caráter é algo pessoal nosso, mas que as pessoas ao redor, é o que elas vão dizer, aquilo que nós somos, né? Quando a pessoa diz que aquele fulano é um mau caráter, é porque ele mente, porque ele rouba, porque ele engana. E o prazer de Deus é que nós tenhamos um caráter aprovado diante do Senhor. Aleluia! Tem uma frase que diz que você não consegue segurar a sua reputação se você não tiver caráter. Porque a reputação é que as pessoas estão olhando e falando de nós. E Deus se agrada. Assim como Deus se agradou de José. Ele fugiu. Ele teve que pagar por isso, né? Que esse é outro ponto aqui, superar a atmosfera de injustiça. Ele foi injustiçado, mais uma vez, né? Ele fugiu para não pecar contra Deus, para não pecar contra o seu Senhor. E ele foi injustiçado. Diz que quando a mulher, né, a sequência do versículo que nós começamos, ler que quando aquela mulher viu que José tinha fugido e deixado o manto na sua mão, ela chamou os empregados, começou a gritar, veja esse hebreu, no que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo, até que o Senhor de José chegasse na sua casa. Aleluia. Ele foi injustiçado, ele foi perseguido, mas ele não deixou a sua fé. Ele continuou fiel a Deus. E eu e você, queridos, precisamos ser fiéis. Precisamos ter um caráter aprovado. E se nós formos injustiçados também, nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso advogado. Ele julga a nossa causa. Tem coisas, queridos, que será a justiça da terra que vai resolver. Para isso Deus levantou os advogados. Mas tem muitas causas que será a justiça do céu, que vai entrar no nosso favor. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante para nós sermos pessoas excelentes, precisamos desenvolver um coração de servo obediente. Para muitas pessoas é difícil servir, mas quando nós temos um encontro real com Deus, servir é um prazer. É uma alegria, Nós temos a oportunidade de ajudar outras pessoas, de servir a Deus, de fazer o melhor, Aconteceu algo maravilhoso, por exemplo, na vida de José. Ele foi injustiçado. Foi preso por causa disso, por causa da mulher que levantou um falso testemunho contra ele. Só que ele começou lá no cárcere, e Deus começou a abençoar a vida dele.
Mais uma vez, se você ler a palavra de Deus lá em Gênesis, você vai ver que o escritor começa dizendo que ele está no cárcere, mas o Senhor era com José e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Olha que incrível! Mas como assim na cadeia? Queridos, ele se tornou o homem de confiança do carcereiro. Ele tomava conta dos outros. Por quê? Tinha uma postura, tinha um comportamento diferente. Sabe por quê? José era servo de quem? Acima de tudo, de Deus. É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Às vezes o nosso parâmetro é porque nós temos hierarquias, nós temos liderança, mas, poxa, meu líder, meu gerente, às vezes ele não dá realmente um bom testemunho, não é um bom exemplo. Mas acima de tudo, todos nós somos servos do Deus vivo. E não importa onde nós estivermos plantados, nós precisamos dar testemunho daquilo que Deus nos chamou, dar testemunho da palavra de Deus, para que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Superação pessoal para ser bem-sucedido. É importante, queridos. Não é todo o tempo que nós vamos estar, todas as coisas acontecendo na nossa vida, tudo bem, tudo certo. Não. Vamos passar lutas, vamos passar provações. Mas o Senhor, aleluia, sempre tem uma porta de escape, uma porta de vitória, um caminho maravilhoso para nós, se nós não desistirmos, se nós não paralisarmos. Glória a Deus. Olha aqui versículo lindo, Gênesis 41, 14. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Foi de qualquer jeito não, Vai lá. Pega lá, chama aí, ó, o faraó está chamando, tira ele da prisão, leva lá, Às vezes a gente vê o filme, um prisioneiro, aí pega o prisioneiro, jogam lá na presença de quem está chamando. Não, ele foi se arrumar, ele não foi de qualquer jeito, ele foi se apresentar ao faraó. Aleluia! E nós também, queridos, nós temos a excelência dos céus na nossa vida, É importante a gente andar bonito, arrumado, tomado banho, cheiroso, perfumado. Isso honra a Deus. Aleluia, isso alegra os céus, queridos. Aleluia, As pessoas muitas vezes nos julgam, é outra coisa, não é que eu vou andar com roupas de marca, Mas, por exemplo, estou bonita hoje? Aqui, ó, Bazar Ebenezer, Adquiri aqui no bazar, não sei quem doou, mas Deus abençoe, serviu direitinho, glória a Deus por isso, Então, queridos, às vezes a gente não está naquela condição top. Vou comprar grifes, roupas chiques, se você pode, amém, Cada um sabe da sua necessidade. Mas às vezes Deus prepara coisas abençoadas. O bazar daqui, irmãos, não é para dizer não. É uma bênção, Eu tenho muitas peças, todo bazar eu compro umas roupinhas, Porque eu sei que são de pessoas de Deus, são pessoas que abençoam a obra, Mando as roupas, bonitinho, em bom estado, que outra pessoa pode usar, porque às vezes você está lá com um guarda-roupa cheio de coisas que não te serve mais. E você pode abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas. No mês de novembro nós temos outro bazar. Pode doar muita coisa bonita aí, mulheres e homens, para a gente abençoar a vida. Então, não é a qualidade, a marca, mas da gente estar arrumadinho, da gente estar limpinho. Isso agrada a Deus, É gostoso quando os irmãos também vêm abraçar a gente, A gente está cheiroso, está limpinho, Eu gosto de beijar, abraçar. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. E é gostoso, Ai, está cheiroso. Isso é bênção, irmãos, Sermos bem-sucedidos também depende da imagem que nós estamos vendendo, Você vai fazer uma entrevista, você não pode ir de qualquer maneira. Rasgado, de chinelo, despenteado.
Os homens, né? Se for barbudo, tem que estar com a barbinha bonitinha, paradinha. Se não tiver barba, né? Fazer lá a barba bonitinho. Porque as pessoas vão olhar para a tua aparência. E vai te trazer, né? Um degrau a mais na sua vida. E não é porque a gente é servo de Deus, eu vou orar, Deus vai abençoar, pronto. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Ter uma história marcada pelo sobrenatural. Queridos, é outro ponto importante. José teve uma vida assim. Gênesis 41, 25 diz que Faraó teve um único sonho. Disse-lhe José, Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. Sobrenatural aqui na vida de José. Ele foi livre da morte 2 vezes, né? Quando seus irmãos intentaram matar, quando a mulher de Potifar inventou mentiras sobre ele. A pena de morte da época, a pena era a morte na época. Porém, Potifar, né, sabia que no fundo do seu coração que José era inocente, mas ele não podia perder a moral. Era a mulher dele, ou era o escravo, ou era a mulher. Então, ele deixou ali, né, a razão com a mulher. Então, 2 vezes foi injustiçado, mas Deus estava com ele, queridos, e ele tinha dons espirituais, né? Ele tinha discernimento dos sonhos, porque primeiro ele tem esse sonho, aos 17 anos, que são revelações. Depois o que acontece? Ele tem, né, a revelação dos 2 funcionários do rei que estavam presos, um copeiro e um padeiro. Um deles, né, foi morto, o padeiro que ele sonhou lá. A revelação era de morte, né, que tinha cestos na cabeça dele, e as aves do céu vinham e comiam cesto com pães, com iguarias, manjares. Então, José fala para ele, a sentença é essa, daqui 3 dias o faraó vai te chamar e vai te matar, você está condenado. Mas, né, ao copeiro, ele sonhou que estava servindo ao rei. E José então interpreta ali o sonho que ele ia voltar a servir ao rei. E ele pede, quando você estiver servindo ao rei, não esquece de mim, porque eu estou aqui neste lugar injustamente. Né? Mas Deus tinha um plano, e dentro do plano de Deus, queridos, há um tempo para todas as coisas. Eu quero te dizer que no tempo certo, os milagres e as bênçãos que você está buscando irão acontecer. Amém? Glória a Deus, continue esperando, mas busca. A vida dele foi marcada pelo sobrenatural, porque ele não perdeu a fé, queridos. Nós falamos ainda agora nos avisos que teremos uma semana de oração. E nós precisamos buscar, não só bênçãos que Deus pode nos dar, mas o sobrenatural de Deus, porque uma vida de um cristão precisa ser marcado pelo sobrenatural. Milagres, curas, transformações e dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Queridos, nós não devemos, como diz Romanos 12, 1 e 2, nos amoldar com os moldes deste mundo, não, mas fazer a diferença. E a diferença nós vamos fazer através do sobrenatural de Deus. É orando, é buscando, é consagrando e buscando os dons espirituais. Será que nós temos buscado isso, irmãos? Se não estão buscando, é necessário, porque nós vamos nos revestir. Nós não estamos só. Quando Jesus foi ao Pai, aleluia, ele disse que nós não ficaríamos órfãos, mas ele enviaria o Consolador. O Espírito Santo de Deus está na terra neste momento. Ele está aqui neste lugar, amém? Glória a Deus, para ajudar a mim e a você a sermos mais do que vencedores. Mas nós precisamos buscar, orar, clamar, aleluia, para podermos viver uma vida cheia do sobrenatural. José também viveu algo maravilhoso, irmãos, o poder transformador do perdão. Os seus irmãos o venderam, mas ele foi um herói. Aleluia, eu não sei, eu tive vários irmãos e eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tem irmãos.
Às vezes há briga, há desentendimento, mas eu acredito que nenhum de vocês foi vendido como escravo pelos irmãos. Aleluia. Mas aconteceu isso com José. E ele perdoou os seus irmãos. Gênesis 45:2, que ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Aqui foi quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Queridos, você lendo a história, antes de José se dar a conhecer aos seus irmãos, por 2 vezes ele teve que chorar escondido. Quando ele viu e reconhece os seus irmãos que não o reconheceram e que se curvaram a ele se lembrou do sonho que Deus tinha dado. E depois, quando ele vê o seu irmão mais novo, Benjamim, que foi trazido, todo um plano que ele arquitetou, e foi algo maravilhoso. Ele sentiu o amor. E ele entendeu que mesmo os seus irmãos tendo uma atitude ruim para com ele, que foi um plano de Deus. Então, ele nos ensina a perdoar. E, queridos, é importante. Se nós queremos uma vida de excelência, nós precisamos perdoar. E terminando aqui essa introdução, construir um legado profético. A vida de José foi inspiradora. A sua família, aos seus irmãos, aos seus filhos e a nós. Foi tão inspiradora que chegou até nós. Aleluia. Uma média aí de mais de 4.000 anos atrás essa história aconteceu. E hoje ainda continua sendo relevante para nós. Isso é um legado. E ele pediu algo maravilhoso para os seus irmãos, que está aí em Gênesis 50, do 24 ao 25. Que quando Deus fizesse uma grande obra, porque, queridos, ele lembrava das promessas que Deus tinha feito para quem? Para Abraão, para Isaac e Jacó. De uma terra onde ia manar leite e mel. Falou, quando vocês forem para essa terra, levem meus ossos, eu quero ser enterrado, eu quero me sentir também parte desse projeto de Deus. Aleluia. É importante, queridos, nós lembrarmos das promessas feitas a nós por Deus. Quem já ouviu promessas de Deus aqui neste lugar? Amém? Muitas pessoas, eu também, glória a Deus. Muitas já se cumpriram, mas eu aguardo muitas delas. E eu quero viver as promessas de Deus nessa terra. Aleluia! Como José viveu. Queridos, então, excelência. O que é excelência? No dicionário diz qualidade do que é excelente, grau elevado de perfeição, de bondade, superioridade. Forma de tratamento destinada a pessoas nobres ou ilustres e, em geral, dada a pessoas consideradas de alta categoria social. E eu quero te dizer que, segundo a palavra de Deus, no Salmo 139, 14, diz que, visto que de uma forma assombrosa e maravilhosa me formaste, eu sou admirável. Davi disse isso ao Senhor. E sabia que você também é admirável? Que você é especial? Que você foi criado para ser uma pessoa excelente? Amém? Você não crê não? Amém, meus irmãos? Você foi criado de uma forma sobrenatural, especial, maravilhosa, irmãos. Você é admirável. Aleluia, você é como a menina dos olhos de Deus, diz a palavra. Deus nutriu um amor excelente pela sua vida. E Deus quer que você seja uma pessoa excelente. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre excelência. Colossenses 3, 23, 25 diz: tudo que fizerem, tudo que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo.
Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor para Deus. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós ajudamos alguém, quando nós estamos trabalhando. Aleluia. Porque isso, Deus se alegra. Olha aqui. Quando vocês fizerem, faça de coração. Não como se você estivesse fazendo para o seu patrão, somente para a sua empresa, para receber um salário. Não, mas como se você estivesse fazendo diretamente para Deus. Porque Deus contempla todas as coisas. Aleluia. Tem uma frase aqui de Marabel Morgan que diz: persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade e a outra é a mãe do tempo. Aleluia. Queridos, a excelência, ela pode ser obtida. Nós precisamos buscar, né, as nossas atitudes, as nossas ações. Eu lembro que quando eu também sou técnica de enfermagem, eu fui trabalhar num ambulatório, né? Eu fiz um curso de enfermagem do trabalho e tinha que colher sangue, né? E eram muitas coletas por mês, era uma média de 500, 600 e mais as vacinas. E a coleta é um negócio, né, que você tem que ter não só visão, tá? Estava a gente conversando outro dia. Vai além da visão. Precisa ter um tato, né? Para você conseguir ali captar ali o caminho da veia, sentir ela para você fazer uma boa coleta, né? E graças a Deus eu fui desenvolvendo essa habilidade, que é uma habilidade a ser desenvolvida. Para você não furar errado, para não machucar as pessoas. E a excelência também é assim. Às vezes você faz uma coisa, não fica muito boa. Você vai tentando, né? Um músico, por exemplo, ele precisa ensaiar muitas vezes. Um atleta, né? A gente vê, eu gosto particularmente de assistir jogos, Olimpíadas. É incrível. Porque às vezes por 1/10, não é? As pessoas perdem a medalha. E aí eles vão, eles repetem, eles treinam mais até chegar ao nível de excelência. Que nós possamos obter isso, queridos. E aí vamos então começar aí no esboço para terminar. Conquiste por meio da excelência como José. E para isso tenha as seguintes atitudes. Primeiro, potencialize o seu destino. Anote aí. Potencialize. Deus tinha um chamado. José tinha um dom. Mas como é que as coisas iam se encontrar e se encaixar para um futuro brilhante? Interessante que Faraó teve um sonho. Quando José ele foi interpretar, gente, ele não falou só a interpretação do sonho, né? Ele deu também toda a estratégia. Você vai arrumar uma pessoa, né? Vai vir 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Então, nesse tempo de fartura, você tem que armazenar tudo que for feito, tem que fazer toda uma logística, tem que fazer isso e aquilo. Eu acho que isso encantou o Faraó. Uau, como assim? Esse é o cara, né? Ele tem o Espírito de Deus e tem sabedoria, ele tem entendimento do que ele está falando. Glória a Deus, olha o versículo. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida Faraó tirou do dedo do seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Olha, irmãos, pensa naquela trajetória só de tragédia, vendido pelos irmãos, perseguido na casa que estava trabalhando, sendo lançado na prisão. Mas aqui Deus estava começando, aleluia, a colocar em prática o projeto que ele tinha para José. Tudo que ele viveu antes, queridos, aleluia, foi para que ele aprendesse, tivesse conhecimento na terra do Egito, saber viver com a fartura, saber viver no sofrimento, para administrar bem
Glória a Deus. Nós, queridos, nascemos para viver os propósitos de Deus. Nós aqui, Igreja Ebenezer, somos uma igreja com propósitos, né? Os propósitos são missões, adoração, comunhão, discipulado e serviço. Todos nós estamos para aqui servir. Isso, nós acreditamos que precisa ser um estilo de vida. Aleluia. Porque isso está na grande comissão, no nosso chamado. E qual é a sua missão? Qual a sua missão específica? Você já descobriu? Se você não descobriu ainda, comece a orar, comece a buscar a direção de Deus. E Deus vai te entregar a direção. José enxergou o seu futuro e moveu-se em cada etapa da sua vida sob essa visão. Apaixone-se pelo seu futuro. Você é apaixonado pelo futuro? Ou você está assim, já estou velho, estou cansado. Não. Se apaixone. Aleluia. Porque o seu potencial está na sua identidade. 2, supere seus traumas e limitações. Eu tive muitos traumas de infância. Mas eu louvo a Deus, porque eu tive um encontro real com Ele. E hoje, irmãos, eu sou uma pessoa totalmente transformada. Não dá nem tempo, glória a Deus, nem fico pensando no passado, no que aconteceu. Quantas pessoas ficam só, irmãos, vivendo do passado? Não, o importante é o hoje. O importante é daqui para frente, o que você vai fazer com a sua vida. Aleluia, levanta a cabeça e vai. Busque ao Senhor, aleluia. José, depois que ele viu seus irmãos, e se deu a conhecer, eles disseram para ele, olha, nós estamos aqui para ser seus escravos. Mas ele disse, não tenham medo, eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de vocês. Ele entendeu que em tudo isso estava a mão de Deus. Não permita que um trauma roube a sua história. Aleluia. Não deixe que as dores, irmãos, tirem a visão do futuro. Não. Tudo isso vai servir para experiência. Aleluia. Glória a Deus. 3, transforme cenários e realidades. Transforme cenários e realidades. José, ele começou, queridos, como pastor dos rebanhos, com os seus irmãos. Pastor de ovelhas. Aleluia! Não vamos desprezar os pequenos começos. Glória a Deus. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Lucas 16:10. Não despreze, a fase que você esteja vivendo hoje. Aleluia. Mas saiba que o Senhor muda história. Seja persistente. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus tem o melhor para nós. Procure colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário, pela simplicidade do feito. É uma frase aqui de Salatiel Walter. Aleluia. 4, fuja dos atalhos e seduções do diabo. Anote aí, atalhos e seduções. Nós vimos aqui com José, Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é você quando ninguém está olhando? Saiba que Deus te vê em todos os momentos. Eu posso enganar os meus pais, eu posso enganar meus familiares, mas eu não posso enganar Deus. O olhar do Senhor está em todos os lugares. Por isso, fuja, nós vimos aqui já que ele fugiu da tentação. Largou as suas vestes lá. Ele sabia que ele ia ser,
até condenado por isso, mas ele não pecou contra Deus. Pode ser que os outros funcionários falam: nossa, esse cara é mole, perdeu a oportunidade. Eu acredito que a mulher lá de Potifar era uma mulher muito bonita, ela era rica. Eles tinham a oportunidade de escolher qualquer mulher que quisessem, quando eles tinham uma hierarquia alta, mas ele não se vendeu. Não se venda, aleluia, seja 100% aprovado em todas as áreas da sua vida. Olha o que o livro de Tiago 1, 13 e 16 diz, queridos: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Olha por quê? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não te tenta, mas sim o inimigo das nossas almas. Cada um, porém, é tentado pela cobiça, pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Aleluia. Fuja do pecado, fuja do mal. Se você não sabe se isso é bom para você, leia a palavra. Se você não está entendendo, procure os líderes dessa igreja. Com amor nós vamos te ajudar. Nós temos os líderes de ministério, nós temos os líderes de pequenos grupos, e você não vai estar sozinho. Amém? Aleluia, nós estamos aqui para te ajudar. Glória a Deus. 5. Use bem suas conexões relacionais. Conexões. Nós já falamos aqui, das pessoas que estavam ali na prisão com José e que ele revelou sonhos. Engraçado que o copeiro, ele só lembrou de José quando Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretá-lo. Aí, se você lê a palavra, diz assim que ele fala: nossa, hoje me lembro dos meus pecados. Porque quando ele saiu lá da prisão, José pediu para ele: não esquece de mim não. Mas não era o tempo de Deus, aleluia. Mas no tempo certo ele lembrou: Faraó, quando eu estava preso, quando o Senhor me deu aquela punição, eu estava lá e tinha um hebreu que tudo que ele falou se cumpriu. Quem sabe se o Senhor chama ele não vai vir aqui, É importante isso, queridos, nós termos o direcionamento do céu, mas temos também essas conexões, sermos bons, sermos respeitosos com as pessoas que estão ao nosso redor, A gente não sabe de amanhã. Os relacionamentos são sementes, aleluia. Não faça nada esperando algo em troca, mas saiba que essas sementes irão germinar mais cedo ou mais tarde, Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava na enfermagem também, foi um dos meus primeiros empregos que eu trabalhei na Mico, e lá eu conheci uma outra técnica e a gente começou a trabalhar junto. Então, como eu já trabalhava, eu ensinei o serviço a ela, a rotina, a enfermeira pediu para mim ensinar. Depois de 2 anos, eu fiz um concurso público e entrei aqui no Hospital de Hermelino Matarazzo. E lá, eu encontrei aquela mesma técnica, e sabe o que aconteceu? Ela foi designada para ensinar o serviço para mim, Graças a Deus que eu fiz um bom trabalho lá. Porque se eu tivesse sido rude, ignorante, grossa, ela não ia me, vamos dizer, pagar com a mesma moeda. Mas foi maravilhoso, foi até bom, A gente já tinha amizade, a gente conversou. Ela me passou um monte de dicas, Porque ser concursado muda muita coisa, Como as pessoas agiam, como era a rotina. E foi bem bacana. Então, não despreze quem está perto de você, porque nós somos cristãos, nós temos que tratar as pessoas bem, nós temos que tratar com educação e respeito, queridos. E é inadmissível, uma pessoa que tem Cristo na sua vida tratar mal os outros.
Vamos honrar os céus e vamos, tratar bem as pessoas que estão conosco. 6, zele pela organização e estética. Já falamos um pouco disso, mas é importante, né? Se José tivesse ido de qualquer maneira se apresentar ao faraó, talvez ele não tinha sido, agraciado aos olhos de faraó. Mas ele estava arrumado, E também na casa de Potifar, ele se tornou administrador, porque ele tinha organização. Precisamos ser organizados, queridos, porque nós somos a geração que conhece a Deus. Eu quero deixar aqui uma frase de Bill Johnson que diz: devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar seus planos e propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para as nossas comunidades. Mas além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a beleza para cada parte da nossa vida cotidiana. Por ora, esse é o nosso convite. Aconteceu debaixo de uma aliança inferior, então também deve ser possível para aqueles quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Deus está conosco. Aleluia. E nós precisamos fazer sempre o melhor. E o último, inspire sua próxima geração. Aleluia. Inspire sua próxima geração. E José fez o que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. E sabe o que aconteceu? Lá em Êxodo 13, 1 diz: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito aos filhos de Israel prestasse um juramento quando lhe disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer que você seja vencedor, assim como José. Glória a Deus. José decidiu viver e aplicar, queridos, o padrão da excelência do céu na terra. Tenha uma vida cheia de excelência, honrando o céu e abençoando as pessoas. Amém? Glória a Deus. Talvez você que está aqui hoje conosco fala: pastora, mas a minha vida, tudo errado, tudo destruído. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está neste lugar. Amém? Nós servimos o mesmo Deus de José. José passou coisas também muito ruins. Muito ruins. De sofrimento contínuo. Foram 13 anos. Aleluia. Quando ele foi ser governador, ele teve muito trabalho. Teve que ter muita organização, muito compromisso. Mas Deus é que estava fazendo a diferença na vida de José. E Deus nesta noite quer fazer a diferença na sua vida também. Aleluia. Talvez você tenha vivido uma vida de altos e baixos, mas o Senhor, Ele é especialista, Jesus, em transformar, queridos, uma história de tristeza, uma história falida. Aleluia. Numa atmosfera muito melhor para você desfrutar. Se você está cansado, aleluia, de uma vida de sofrimento, olha o que diz Salmo 30, 10 e 11. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em vestes de alegria. Deus quer mudar a sua história nessa noite. E eu quero fazer alguns convites para você nessa noite. Se você nunca teve um encontro real com Jesus, essa é a hora. Se você desejar nesta noite uma mudança de vida, eu te convido a entregar a sua vida a Ele. É um passo de fé, né?
Se você tem esse desejo, você ouviu aqui a vida de José e fala: uau, que legal, eu também posso. E você realmente pode. Olha o que o salmista diz: Deus teve misericórdia dele e mudou o pranto em dança, em alegria, em vestes de lamento. Deus quer te dar uma nova vida. Se nesta noite você quer ter uma mudança radical de vida, aceite Jesus como seu Salvador. Se você quiser, levante a sua mão e nós vamos orar por você, para que Deus transforme a sua vida. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode muito. Aleluia. Se tiver alguém, levante as suas mãos nesta hora e nós queremos orar por você. Talvez você está aqui nessa noite e você já teve um encontro real com Deus. Já andou fazendo a sua vontade, o seu querer. Mas talvez os altos e baixos, as lutas, as perseguições, você não aguentou e você se distanciou do Senhor. Nós também queremos orar por sua vida. Se você quiser, levante a sua mão e nós vamos orar para que você seja renovado e restaurado das suas forças físicas e espirituais. Que você viva uma vida de excelência, uma vida na presença de Deus. Nós estamos aqui para ajudar você. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ou de voltar a caminhar? Eu quero fazer parte desse ministério, eu quero fazer parte dessa membresia, eu quero caminhar com Cristo, eu quero caminhar com os irmãos. Nós queremos orar por sua vida. Aleluia. Para que você viva uma nova vida com Deus. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Deus seu isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Além da semeadura. E alguém também fará por você. Você pode cantar isso. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. E alguém também fará por você. E alguém também fará por você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.